7h33, estamos retornando aqui com o jornal Giro Conte e toda sexta-feira nós temos o quadro Saúde e Longevidade. E hoje nós temos aqui a presença do médico cardiologista, o Dr. Fábio Argenta, que vai falar sobre hipertensão. Bom dia, bem-vindo, Dr. Fábio. Bom dia, Juliana, bom dia nossos queridos rádio ouvintes da Rádio Conte, do programa Saúde e Longevidade. Que bom estar com vocês novamente, né? E vamos fazer um bate-papo aí a respeito da hipertensão arterial. A gente já fez umas 2 vezes um quadro, né, desse sobre hipertensão, mas para nivelar a informação, doutor Fábio, eu queria que o senhor falasse para a gente o que é a hipertensão. Muito bem. O tema, né, Juliana, veio em voga na rádio aqui para nós essa semana por conta que semana passada, 26 de abril, tivemos aí o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia organiza, e nós, como regional aqui no Mato Grosso, da Sociedade de Cardiologia, eu como presidente, organizei, junto da doutora Isilane, que é do FUNCOR, essa atividade na Praça Alencastro, né? Então nós tivemos um dia muito intenso de aferição de pressão arterial e medida de glicose, entre outras atividades educativas da população. E essa campanha anual se faz exatamente para chamar a atenção dessa doença, né? Chegando na tua pergunta, que é uma doença crônica, tem controle, mas não tem cura, e é uma doença aí que é o pontinha do iceberg das doenças cardiovasculares, das complicações cardiovasculares. A partir da hipertensão não diagnosticada ou não tratada, é que eu vou chegar na maioria das complicações do coração, seja derrame, infarto, problema renal que pode levar o indivíduo à hemodiálise, problema de amputações de membros inferiores por doença aterosclerótica, problema, enfim, de visão, problema demencial, né? Realmente a doença cerebrovascular é a causa principal de demência, né? E a hipertensão é que está por trás disso. Então, veja que a hipertensão é uma doença que, se não diagnosticada e tratada, leva a uma gama de complicações muito sérias cardiovasculares. E como se diagnostica a hipertensão? A pressão arterial é diagnosticada através de uma medida, né, no braço, de preferência, com o indivíduo na posição como estou aqui, sentado, né, por um profissional habilitado para isso. O indivíduo não pode estar com as pernas cruzadas, não pode estar com a bexiga cheia, não pode ter fumado ou ingerido bebida alcoólica uma hora antes, né, enfim. E também tem que ter pelo menos uns 5 minutos de repouso se chegou caminhando na rua, né? Ao aferir essa pressão arterial, com o aparelho calibrado, adequado de braço e não de punho, tá? A sociedade não recomenda de punho. A pressão que se espera, o que seria ótima, é o 120/80 ou popular 12/8, tá? Quando 14/9 ou 140/90, já consideramos como hipertensão estágio 1. E entre 130/85, ou seja, 13/8,5, até 14/9, chamamos já o indivíduo como um pré-hipertenso, tá? Já acendeu aí o sinal amarelo, já não está legal. E 14/9 para cima já é hipertensão. Uma vez diagnosticada de forma adequada, como falei, a hipertensão, o indivíduo deve passar por um médico para avaliar se ele vai necessitar ou não de medicação, ou somente modificação de estilo de vida, né? Que, aliás, modificação de estilo de vida é para todo mundo, mas, sobretudo no hipertenso, né, vai precisar tomar esses cuidados, né? E, por vezes, começa com modificações de estilo de vida e não necessariamente já com medicação. Aí o médico vai avaliar tudo isso aí. No que tange ao diagnóstico, eu participei, inclusive, da última diretriz brasileira de hipertensão, sobre o capítulo diagnóstico e classificação. No diagnóstico, a gente recomenda sempre que possível a medida ambulatorial da pressão arterial, que é uma medida que chamamos de mapa, de 24 horas da pressão arterial. O indivíduo sai para suas atividades normais do dia a dia aí, com o aparelho monitorando, né? E a partir daí tu tem um diagnóstico mais preciso. Tem também o MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, em que o indivíduo leva esse dispositivo para casa e em horários pré-estipulados, durante 5 dias ele vai aferir a pressão, não precisa dormir com esse aparelho,
Já o MAPA precisa dormir com ele e é de 24 horas. A MRPA é horários pré-estipulados, durante 5 dias o indivíduo traz para o consultório do médico, joga no software e vai dar o diagnóstico. Então, tanto a MAPA quanto a MRPA são exames importantes, sobretudo nesse diagnóstico inicial aí, tá? Mas, sim, pode-se fazer o diagnóstico também, como eu falei, na medida de consultório. Só que na medida de consultório, por vezes, ela vai ter aquela influência do efeito do avental branco, ou seja, em torno de 10 a 15% dos indivíduos chegam no consultório tensos, nervosos, e naquele momento a pressão pode dar um pouquinho mais alta, então o médico vai ter que ter esse feeling, esse bom senso, talvez chamar para verificar no outro dia ou em outro dia, né? E esses exames MAPA e MRPA tira esse efeito do avental branco, né? Tira esse alarme do consultório. As pessoas que ficam nervosas na frente do médico. E acaba que faz um diagnóstico mais preciso, né? E é importante dizer, né? De cada 3 indivíduos acima de 18 anos, um é hipertenso. E destes hipertensos, 50%, ou seja, metade, não sabe que são hipertensos. Eu ia te perguntar sobre a incidência. Vocês estiveram na Praça Alencastro, sim, no centro de Cuiabá, fazendo essa medida. E qual a incidência do público que passou por lá? Então, vamos lá. A nível Brasil, né, de cada 3 indivíduos acima de 18 anos, como eu falei, um é hipertenso. E destes hipertensos, metade não sabe que tem pressão alta. E dos que sabem que tem pressão alta e estão em tratamento, apenas 20% estão controlados. É um desastre. E a hipertensão é a doença mais crônica e mais, vamos lá, silenciosa e assassina, como diz o americano, murder killer, né? É assassina silenciosa aí da ponta do iceberg das doenças. Então, é importante dizer isso porque o indivíduo tem que fazer pelo menos um check-up anual para aferir sua pressão e alguns exames básicos. Mas aí, respondendo a pergunta na praça, nós nos deparamos com tudo naquele dia. Desde indivíduos que já sabiam ser hipertensos, estavam em tratamento, mas não estavam nada controlados, até por vezes indivíduos de 30 e poucos anos com a pressão que chegaram lá, por exemplo, 17, ou seja, 170 por 100, por 10, nesse nível. O indivíduo nunca tinha ferido na pressão, né? Então, quer dizer, fizemos um serviço ali que foi o estilo de uma triagem, né, para daí referendar para a unidade básica de saúde ou para o médico de referência. E foram muitos que nós tivemos que referendar, né? E que nem imaginavam ser hipertensos. Ou dos que sabiam ser hipertensos, muitos não estavam controlados. Então é uma preocupação assim, olha, assustadora mesmo. Só que a hipertensão arterial, a gente tem que, eu costumo dizer para o paciente, uma vez que tu trata, você segue uma vida normal, tu bota a pressão arterial no bolso e vida que segue. E vai ter uma vida longeva, saudável e está tudo bem. Agora, quando você deixou de tomar o remédio quando foi indicado, não cuidou nas medidas e estilos de vida que iremos falar para frente, aí a coisa se torna bem séria. Nas farmácias, o senhor falou da aferição da pressão, nas farmácias é encontrado facilmente pelas prateleiras os aparelhos caseiros para medir a pressão. Esses aparelhos são confiáveis? Existe uma maneira correta de usá-los em casa para a pessoa não ter um falso diagnóstico? Então em casa realmente tem que estar o indivíduo, como eu falei, sentado, com o braço na altura do coração, perna não pode estar cruzada, não pode ter fumado nem ingerido bebida alcoólica meia hora antes e nem estar com a bexiga cheia. O indivíduo pode fazer a automedida dele, aparelho de braço e não de punho. Esses a sociedade não recomenda, tá? Okay. E existe um público predisposto a ter hipertensão? É um problema de adultos a partir de que idade? Crianças podem ter? Existe isso? Cada vez tem sido mais precoce a hipertensão arterial, inclusive em jovens e adolescentes, tá? A classificação abaixo dos 18 anos envolve o sexo e a altura do indivíduo e uma braçadeira específica. Aí você faz um cálculo lá, que a classificação é diferente. Envolve basicamente, né, uma outra manguito, estatura e a idade da criança, né? E o sexo. Com isso a gente faz a média da pressão, mas sim, cada vez mais precoce, crianças e adolescentes com hipertensão por conta de estilo de vida inadequado, né? Ganho de peso, alimentação inadequada, muito industrializado, fast food, muito sal, muito sódio,
e falta de atividade física, né? Muito computador e pouca caminhada, né? Então, estamos bem preocupados também diante desse cenário. Inclusive recomenda-se que a partir de 3 anos de idade, já no pediatra, a partir de 3 anos de idade, com a abraçadeira adequada, seja ferida anualmente a pressão arterial dessa criança. O médico que dá o primeiro sinal de alerta é o médico de acompanhamento? Exato, o médico de medicina e saúde da comunidade, o pediatra, o clínico geral, né? Por vezes o ginecologista da mulher. Então, assim, a hipertensão está feita para todos os médicos, todos têm que estar correndo, né, pelo menos avaliando aí na rotina do indivíduo a medida, a aferição dessa pressão arterial. Agora, como me perguntaste, está cada vez mais frequente, mais preocupante, mais precoce. Agora, qual a idade que mais desenvolve? Em tese, nos homens, depois dos 30, 35 anos, e aí entra fatores genéticos, hereditários e idade. E na mulher, um pouquinho tardio, né? Depois dos 45, 50 anos, por conta da queda do estrogênio, período do climatério, menopausa, a mulher perde aquele efeito protetor do endotélio, né? Que protege a camada interna dos vasos, o estrogênio, como ele baixa nessa fase da mulher do climatério, da menopausa, aí a mulher vai vir com hipertensão. Mas vamos lá, falei aqui, 30, 35 anos no homem, 45, 50 anos na mulher, que é onde mais aparece a hipertensão. Depois dos 50 se equilibra no homem e na mulher. Ah, mas vai acontecer muito no consultório de mulher lá chegar com 49, 50 anos, a minha pressão foi sempre 10/6 e agora está subindo. Como que pode? Bem-vindo. Menopausa, climatério, genético, né? Estilo de vida por vezes. Agora, a mulher não cuidou, o homem não cuidou, com 20 anos, com 18 anos, vai estar hipertenso já e está cada vez mais frequente esse achado de consultório e mais preocupante. Mas daí, volto a dizer, além de genética, hereditário, idade e tudo mais, essa questão de estilo de vida está nos preocupando muito. Chegou uma pergunta da Erineia Coleta. Bom dia, existe ligação entre hipertensão e diabetes ou diabetes e hipertensão? Perfeito. Diabetes e hipertensão estão coligados, sim, né? Um predispõe o outro, né? Um chama o outro, vamos assim dizer, e fazem parte do que a gente chama de síndrome metabólica, né? Que é aquele indivíduo que está sobrepeso, gordura abdominal, gordura no fígado, em que a camada interna dos vasos endotélio está inflamado. Isso faz com que predisponha mais facilmente a hipertensão. E, por outro lado, aquela gordura abdominal predispõe mais facilmente a resistência à ação da insulina, né? O indivíduo fica resistente à ação da insulina, ou seja, a insulina que ele produz não consegue dar conta de colocar a glicose para dentro da célula e começa a subir a glicose no sangue. Então, essa doença metabólica do indivíduo, que daí volto a dizer, né, devido a hábitos inadequados, estilo de vida, predispõe tanto a pressão alta quanto ao diabetes. São coisas que andam paralelo, né? E, por outro lado, quando as duas doenças estão juntas e o indivíduo não cuida, aí sim aumenta sobremaneira aí o risco de infarto, de cegueira, de insuficiência renal, que pode levar o indivíduo para hemodiálise, entre outros. O senhor falou que chegou na praça bastante gente que já tinha o diagnóstico da hipertensão, estava em tratamento, mas ela ainda não estava controlada. O tratamento está sendo feito de maneira errada ou é difícil mesmo controlar? Existe a inércia do paciente e, por vezes, do médico também, tá? Então, o paciente tem que fazer a parte dele, que eu já vou entrar no estilo de vida. E o médico, por vezes, ele tem que arrochar mais com o paciente também. Então, existe uma inércia, né? Tanto do médico quanto do paciente. Essa é uma preocupação nacional que a gente vê nos nossos grupos de hipertensão. A questão da mudança de estilo de vida, que eu falo, que são 5 pilares que você vai mudar, tanto para prevenir a hipertensão, quanto para já tratar em indivíduo sendo hipertenso, independente de ter que usar remédio ou não, é a diminuição de sal na comida, né? Evitar alimentos industrializados, usar mais temperinho verde, temperinho de horta, alimentos mais naturais. O segundo pilar é a diminuição de peso, ou evitar obesidade e ganho de peso. Porque na medida em que nossa árvore arterial está preparada para irrigar nosso corpo lá do indivíduo de 1,80 m, no máximo 90 kg, ele passou de 100 kg, todo o encanamento vai sofrer para levar sangue para aquela massa muscular que aumentou. Então, naturalmente,
o indivíduo que começa a subir de peso começa a dar mais dificuldade para a árvore arterial e com isso a hipertensão vem junto. Então, cuidar do peso, diminuição de sal da comida, atividade física, né? Atividade física no mínimo 5 vezes por semana, uma caminhada de 30 minutos, ou 3 vezes por semana, uma caminhada de 50 minutos. Aquela que você mais gosta ou a que odeia menos, né? Exatamente. Eu adotei seu lema. Sempre falo isso. Perfeito, Juliana. Atividade física, a caminhada não vai fazer mal para ninguém, salvo algumas contraindicações ortopédicas, mas a grande maioria vai ser benéfica para todo mundo, né? Bota um tênis, uma roupa leve e vai e começa, e nunca é tarde. E faz o que mais gosta ou o que menos odeia mesmo, né? Então a atividade física é fundamental. Ah, mas eu posso caminhar, correr, andar, pode tudo. Posso fazer exercício na academia, exercício resistido, vai ajudar? Vai ajudar, sem exagero na carga, tá? Mas o exercício resistido, carga moderada, até moderada, baixa moderada, enfim, sob orientação de preferência profissional de educação física, nota 10 também. Então é misturar o cardio com o resistido, né? O quarto fator é abandonar, veja só, não é nem parar, não é nem diminuir, é abandonar, é parar o tabagismo, tá? Então parar com o tabagismo, seja de qual forma, seja esse cigarro, né, eletrônico, cigarro comum, paireiro, enfim, qualquer coisa. Tirar a mão do tabagismo. E o quinto fator é a diminuição, vamos lá, de bebida de álcool, né? Então a diminuição de bebida alcoólica vai ajudar muito no controle da pressão arterial e de outras doenças também. Então, repetindo os 5 pilares rapidamente: cuidados com o peso, atividade física regular, diminuição de sal, diminuição de bebida de álcool e abandono do tabagismo. São os 5 que mais são impactantes no que tange à hipertensão arterial. O senhor disse que é uma doença silenciosa, Exato. né? Mas existe alguma coisa, algum sintoma que liga o alerta na pessoa, ou quando ele tem sintoma o caso já está muito grave? Por vezes o primeiro sintoma já é um derrame, um infarto, tá? E nos estágios iniciais, ou seja, aquela hipertensão mais leve, 140 por 90, 150 por 10 ali, o indivíduo no máximo vai ter uma dorzinha na nuca, um corpo mais inchado, uma indisposição, começa a ficar mais fadigado, que ele vai demorar para perceber. E sim, quando a hipertensão mais severa, para lá de 180 por 110, aí por vezes a manifestação já pode ser uma complicação grave, até mesmo um inchaço do coração que vai água no pulmão, que é o edema agudo do pulmão, enfim, aí já muda de figura. Mas realmente, estágios iniciais é muito silenciosa. Porque se confunde com outras coisas, exatamente, né? Esse tipo de sintoma. Bem complexo. E quanto ao tratamento, ele é medicamentoso, tem essa mudança de estilo de vida? Como é feita essa composição do tratamento? É das duas formas, né? Essa modificação de estilo de vida que aqui acabamos de falar, e por vezes se faz necessário tratamento medicamentoso, né? Hoje a gente tem uma gama excelente e cada vez melhor aí de medicações, né, no que tange a hipertensão arterial. E é importante dizer para o nosso rádio ouvinte que tem remédio para o homem, remédio para a mulher, para o idoso, para a gestante, para a criança e para o adolescente. Enfim, para o diabético tem outro estilo de remédio também para hipertensão. Hoje nós temos uma gama toda de remédios que tem que ser individualizados. O remédio da vizinha não vai servir para mim, provavelmente. Então tem que cuidar, que isso é outra coisa que se vê, né? A hora começou a subir pressão, falei com a vizinha, ela me emprestou o remédio dela. Não se faça isso, procure a unidade de saúde mais próxima, que vai ter uma medicação individualizada para cada um. O médico de acompanhamento da hipertensão é o cardiologista? O clínico geral, o médico de família e comunidade, o nefro, o endócrino mesmo, todos esses estão afeitos para tratar a hipertensão. Mas, claro, quando a hipertensão começa a ficar mais complicada, mais resistente, difícil de tratar, normalmente é referendada para o cardiologista. Qual é a dica de ouro para quem é hipertenso, doutor? Basicamente, para quem já está usando a medicação, é não parar a medicação por conta, porque o indivíduo pensa, eu vou continuar, eu paro a medicação e fica 2, 3 dias bem, óbvio, né? Tá ali sob efeito ainda do remédio, tá tudo bem, para o remédio. E é ali nos próximos 2, 3 meses que dá as maiores complicações, derrame e infarto. E dá efeito rebote, parou o remédio, subiu lá em cima a pressão. Então, não pare o remédio uma vez indicada pelo médico, né? E procure estar sempre em atividade física. Desde, eu vou para o mercado, eu vou para na lotérica, enfim,
onde dá para ir a pé, vai a pé, não precisa pegar moto, carro, bicicleta. Aliás, se for bicicleta já ajuda, né? Mas enfim, mantenha-se em movimento, ande a pé, é até mais econômico, né? Para onde puderes ir. E acho que é isso, usar o remédio de forma adequada e estar em movimento, fazer atividade física regular é o fundamental, né? Fundamental. 7h53, estamos chegando quase ao fim, mas chegou uma pergunta da Andressa da Torre, doutor de Santa Terezinha. Ela perguntou se dormência nas mãos também pode ser algum outro sintoma da pressão. Olha, dormência nas mãos não necessariamente pode ser da pressão arterial, tá? Às vezes, a dormência da mão pode ser falta de um exercício físico, pode, eventualmente, movimentos repetitivos levar a túnel do carpo, que é uma compressão que tem no punho e dá dormência, até dor por vezes. Não é um sinal específico, vamos dizer, né, na linha da hipertensão, mas tem que investigar, procurar o médico. 7h54. Doutor, tem alguma coisa importante que não perguntei e o senhor gostaria de falar? Basicamente, não pare de usar o remédio quando indicado, vá pelo menos uma vez ao ano ao seu médico, né? O remédio tem que ser individualizado e uma coisa importante é o seguinte: final de semana eu vou tomar um chopinho, uma long neck, alguma coisa. Tudo bem, não exagere e tome igual o seu remédio, porque por vezes faz duas bobagens, toma um monte e para o remédio. Então, quer dizer, continue sempre com o remédio, mesmo se vai tomar alguma coisinha final de semana, e não exagere na bebida de álcool. Essa é a recomendação também importante que muitos fazem de forma errônea, de parar com o remédio no final de semana, tá? E por fim, a gente fica sempre à disposição aqui através dos canais da Rádio Conte, né, para responder e também, né, Juliana, sugestões a gente sempre aceita aí de novos temas do saúde e longevidade. A gente tem uma equipe hoje, né, robusta aí, além da Juliana, professor João Edson, temos 5 profissionais de saúde aí que estão aí a tocar junto o programa Saúde e Longevidade, que está por fazer 2 anos já junto à Rádio Conte. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Bom final de semana. Letícia, obrigada por participar aqui hoje comigo. O João Edson nos largou para hoje, resolveu adotar hábitos franceses. Mas segunda-feira, se Deus quiser, ele está de volta. Agradeço a você que acompanhou a gente até agora. Desejo a você um bom final de semana. Se divirta, mas se cuide, né, doutor? Se divirta com responsabilidade. Até semana que vem.